Olá pessoas, tudo bem? Meu nome é Luciano Ludovico e vamos para mais uma questão de matemática do Enem que diz o seguinte: um estudante está pesquisando o desenvolvimento de certo tipo de bactéria. Para essa pesquisa ele utiliza uma estufa para armazenar as bactérias. A temperatura no interior dessa estufa em graus Celsius é dado pela expressão T em função de H igual a menos H quadrado mais 22H menos 85, em que H representa as horas do dia. Sabe-se que o número de bactérias é o maior possível quando a estufa atinge sua temperatura máxima, e nesse momento ele deve retirá-las da estufa, tá? Então, a tabela associa, que é uma tabela que é mostrada aqui, associa intervalos de temperatura em graus Celsius com as classificações muito baixa, baixa, média, alta e muito alta. Então, vocês veem que tem aqui intervalos, né, de temperatura, e aí aqui tem a classificação, se é muito baixa, baixa, média, etc. E aí ele pergunta: quando o estudante obtém o maior número possível de bactérias, a temperatura no interior da estufa está classificada como? Então, direto, maior número possível de bactérias é quando atinge a maior temperatura, que é isso que ele comenta aqui no enunciado. Bom, isso aqui é uma função do segundo grau. Então, a função do segundo grau ela tem como gráfico uma parábola, né? E nesse caso, como A é negativo, ele tem o quê? Uma parábola com concavidade para baixo. Então, o que acontece? Uma parábola com concavidade para baixo, o vértice vai representar o quê? Um ponto de máximo. E aí, às vezes, surge aquela dúvida: ah, mas o que ele está pedindo aqui? Seria o x do vértice ou o y do vértice? Bom, como a gente tem que descobrir qual seria essa temperatura máxima para responder o que o problema está pedindo, então, obviamente, que esse ponto aqui que a gente vai analisar vai ser quem? Vai ser o y do vértice, ou seja, o y do vértice vai ser a maior temperatura, então, que vai ser atingido nessa estufa, que vai ser exatamente o ponto onde tem o maior número de bactérias. Então, a gente precisa descobrir quem? Quem é o y do vértice? Só lembrando, y do vértice é igual a menos delta sobre 4a, e botei aqui já para a gente se lembrar, para dar uma revisada também, que x do vértice é menos b sobre 2a. Mas o que a gente vai acabar utilizando é o y do vértice, é esse aqui que vai nos dar a informação da temperatura máxima para essa situação. Então, eu vou ter o seguinte: bom, y do vértice é menos delta sobre 4a, primeiro vamos trabalhar para descobrir esse delta, que é aquele delta da Bhaskara, que é o b quadrado menos 4a vezes c. Bom, isso aqui vai ficar então, o b seria o 22, que está junto com um h ali, então seria 22 ao quadrado menos 4 vezes o a, que vale menos 1 nesse caso, o que está com o termo quadrático, e aqui eu tenho o c, que vale menos 85, então vezes menos 85, né? Esse termo que é o termo independente, aquele que não tem variáveis ali, é o c. Então, o que eu tenho aqui? Eu vou ter, por essa conta, esse aqui 22 ao quadrado vai dar um 484. Aqui eu vou ficar com menos dá mais com menos dá menos. Então isso aqui no final vai dar um menos. Multiplicando 85 vezes 4 vezes 1, isso aqui vai dar 340. Só fazer essas continhas são bem tranquilas, tá certo? Então, o que eu vou ter aqui? Eu vou ter, então, finalmente, que o meu delta vai valer quanto? Vai valer, então, 144. E aí, agora, eu posso tranquilamente jogar lá no y do vértice, esse cara aqui que vai me dar, então, essa temperatura máxima. Isso vai ficar menos o delta, que é 144, dividido por 4a, que seria então 4 vezes menos 1. Esse negativo com negativo nessa divisão vai virar um positivo, então eu vou fazer 144 dividido por 4, isso aqui então vai me dar 36. Esse 36, então, corresponderia lá, em termos da temperatura, lá a 36 graus Celsius. Então, essa seria a temperatura máxima, onde acontece, então, a retirada, ou seja, onde tem o maior número possível de bactérias, onde acontece a retirada das bactérias, como fala o problema. E isso aí, analisando a nossa tabela, se classificaria como? Ela se classificaria como uma temperatura alta, porque estaria dentro da faixa de 30 a 43. Então, 36 seria classificado como uma temperatura alta, e isso então corresponde à alternativa D.